as principais vantagens de estar iniciando uma automação hoje com Maestro, o que ele oferece de ferramenta para que a gente possa estar construindo nossas automações mobile e o que muda de qual o paradigma que ele traz diferente de outras, de outros de outras tecnologias, né, de outros frameworks de automação, eh, principalmente que se baseiam ali em Appium ou no Detox, falando ali mais especificamente para React Native. Então, é um framework de teste mobile, né, simplificado. Entenda aqui que simplificado não significa que ele é menos capaz do que outros frameworks, tá bom? É realmente que ele facilita, que ele ficou muito mais fácil desde a instalação, a um ambiente muito mais simples e criar realmente testes aqui automatizados com ele rapidamente. Então, vantagens principais que a gente tem utilizando o Maestro é que ele tem uma tolerância, né, a instabilidades da UI e esperas automáticas sem sleep. Então, ele cria uma observabilidade ao DOM, a arquitetura, né, dos elementos em tela, em que ele consegue identificar quando uma tela não concluiu o render. Então, que é essa parte aqui de tolerância à instabilidade, quando ela fica tendo múltiplos renders e ainda não acabou de renderizar, então ela ainda não teve ali uma pausa. E essa espera automática, né, sem sleep ou sem await, que a gente acaba usando em outros frameworks para prosseguir, para deixar com que nossa automação prossiga para a próxima etapa do teste, né, para o próximo step, para a próxima ação. Então, ele constrói essa observabilidade e entende melhor a, a árvore ali de elementos da tela. Então, entende quando os estados, né, quando ela está renderizada, quando está renderizando, quando está passando por mudança, quando o app está fazendo uma requisição e ainda não concluiu, ainda não teve uma resposta do back-end. Então, ele tem essa tolerância a mais. Não é algo infalível, tá? Vou falar para vocês, não é algo infalível. E, de qualquer forma, é sempre bom a gente colocar verificações de elementos em tela. Então, verificar quando um elemento apareceu, verificar quando um elemento saiu da tela, para a gente prosseguir ali com a próxima ação. Não só verificar para prosseguir para a próxima ação, quanto também para fazer parte ali do teste, né? Então, você espera que realmente em determinadas ações a tela apresente, né, alguns comportamentos ou elementos ali, o que for. Então, é bom sempre ter essas condicionais. Não vou dizer condicionais, mas esses casos em que verifica esses elementos, por mais que ele é melhor, e realmente é. Então, de minha experiência que eu tive com Detox, com Robot, com Appium ali, é que a gente faz uma automação agora, roda a automação, está passando, e amanhã a mesma tela, o mesmo fluxo já quebra, porque demorou um pouco mais o loading, demorou um pouco mais a requisição, a tela apresentou instabilidade na hora de renderizar. Realmente com isso ele é melhor, mas não é infalível, tá bom? Então ele tem também a sintaxe YAML declarativa. É, isso daqui facilita demais porque ela é muito mais legível para humanos. Então, a parte de realmente criar um arquivo, criar um flow com a sintaxe YAML facilita bastante para a gente. O Maestro ele é low code, então a gente não precisa ser experientes em programação, porque a gente consegue só com os comandos do Maestro construir nossos fluxos, nossos casos de teste. Obviamente, casos mais avançados vai requerer que você construa lógicas ou para tratar dados, para baixar dados, para fazer upload de dados, o que for. Então, a gente tem a opção de no Maestro usar o JavaScript, que para mim é uma vantagem. Como eu venho do front-end, eu consigo reaproveitar meu conhecimento em JavaScript no Maestro. Então, basicamente, na maior parte do tempo a gente não precisa, mas em alguns casos sim a gente vai precisar aqui do JavaScript.
só que a maioria dos nossos arquivos fica aqui no low code, tá bom? Outra vantagem principal aqui do Maestro é a instalação. Então, comparado aí com outros frameworks, ele tem uma instalação muito simples, um único comando em curl. A gente consegue aqui instalar o Maestro no Linux, no Mac, no Windows, com WSL. No Mac a gente ainda tem o recurso aqui do Brill. Então, é algo muito simples, não requer configurações a mais. Obviamente, você consegue instalar ele e usar CLI, só que a gente parte aqui de um princípio que você já tem pelo menos o ADB instalado para poder rodar com device, com device físico, né, Android, ou com Android Studio para criar um simulador. E é muito simples essa parte aqui realmente de ambiente dele, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, eu já tenho instalado, mas irei mostrar só para exemplificar aqui com vocês. Eu não vou mostrar a parte do Android Studio, porque eu já tenho, e imaginei que vocês também já têm. Se não tiverem, né, eu vou deixar uma doc, que é a doc que eu gosto de seguir sempre que eu acabo, sei lá, formatando o PC, iniciando um ambiente novo, que é a doc do React Native. Então eu gosto sempre de seguir ali para criar meu ambiente de desenvolvimento. Então eu vou passar aqui para outra tela e eu estou aqui com minha IDE, que é o Zed, e já estou com o meu terminal. Então aqui eu tenho o comando de instalação do Maestro, que é esse curl, né, esse S minúsculo, S maiúsculo aqui, e a URL dele com bash. Então vou dar um enter. E aqui ele vai, né, rapidamente aqui, não demora muito, já vai instalar aqui a CLI do Maestro para a gente. Pronto, já está extraindo os arquivos. Maestro instalado. O que a gente pode fazer a mais é só rodar esse comando aqui, ó, o export, que é para deixar o comando de Maestro acessível. Então a gente coloca aqui ele no o path do bin, né, do script do Maestro. Então agora se a gente rodar aqui Maestro -version, então a gente vê que está na 1.40.3. Então, voltando aqui ao nosso mapa mental, a gente já passou aqui pelas vantagens, né, do Maestro, e vamos entender um pouco mais sobre os flows, né? O que significa um flow, qual é esse paradigma que o Maestro traz, diferente aí de outros frameworks que a gente pensa em user stories, escreve os casos de teste usando a linguagem ali de Gherkin, né? O dado quando então. E o flow, né, tem uma mudança. Aqui está um exemplo dele, do que seria esse flow. E nesse arquivo a gente tem duas seções. A gente tem o cabeçalho, que nesse caso aqui a gente é obrigado a ter o identificador do app ou da página. Então aqui seria o app ID com o ID do bundle, tá bom? Ou o ID do package aqui do aplicativo. Tem um separador que separa aqui o cabeçalho da parte de comandos. Isso aqui é tudo comentário, tá? Essa parte é só para explicar. Então a gente teria aqui o app ID, um separador e o comando aqui, os comandos básicos, launch app, tap on e o assert visible, tá? É um exemplo aqui e a gente já vai criar o nosso primeiro arquivo aqui de Maestro. O que que muda, né? O que que é esse flow, esse paradigma, né? Então, quando a gente fala flow, é realmente a gente pensando em fluxo. Então, é fluxo do usuário na aplicação. Então, realmente o login, a busca, o checkout, a adição de um produto ao carrinho, né? Então, a gente tem esse fluxo, a gente tem também o subflow, que são pequenas partes que, quando unidas, a gente consegue montar um flow, algo mais completo. Que é mais pensando em reaproveitamento de código, em uma arquitetura mais moderna para um projeto de automação em Maestro. A gente consegue ter é, essas mudanças, né, essas quebras em flows para poder reaproveitar mais. Então, não precisamos pensar, né, nossos testes aqui, igual eu falei tradicionalmente, em use stories, Gherkin, e sim em fluxos. E a gente consegue pensar no flow em pequenos blocos, né, em que a gente consegue montar
como quiser e chamar em outros flows, né? Em outros fluxos. Obviamente, como quiser, se fizer sentido, então, por exemplo, bora falar em fluxo de funil, o usuário precisa concluir a compra, então, logicamente, ele vai chamar o login, vai chamar a busca, vai chamar a adição ao carrinho e a compra. Mas no caso de teste em que você quer adicionar só o carrinho à cesta, você não precisa do login. Então você consegue só abrir o app, fazer uma busca e adicionar aquele produto à cesta. Então você vai montando de forma lógica esses fluxos. O Maestro oferece também para nós outra ferramenta muito bacana, que é o Maestro Studio. O Maestro Studio ele é similar ao Appium Inspector ou qualquer outra forma que a gente tem ali de inspecionar os elementos, né, na árvore de elementos da nossa tela, no DOM. Então, ele é um assistente visual, então ele é a parte realmente visual de seleção de elementos e execução em tempo real de automação. A gente consegue no Maestro Studio construir nossos flows. Então, ele já tem ali comandos pré-programados que a gente consegue incluindo numa lista e rodar não só a lista inteira, como comandos individuais, partes individuais, e consegue gerar um flow a partir daqueles comandos que a gente construiu ali. A gente vai abordar o Maestro Studio no início do nosso projeto, a gente vai ver como construir e usar ele, né, principalmente para selecionar elementos. Eu gosto muito do Maestro Studio quando eu não sei o ID ou eu não sei a posição do elemento, então eu uso ele para isso. Quando eu sei o ID ou eu sei que eu vou selecionar por texto, eu não preciso muito dele para conseguir fazer meu caso de teste ali, meu flow, tá bom? Mas a gente vai ver porque ele também oferece outros comandos, então a gente consegue criar swipes e outras coisas dentro do Maestro Studio. Para a parte prática do que a gente vai construir aqui com o Maestro, eu desenvolvi um app que era algo mais meu mesmo, só para relembrar minha parte de conhecimento ali de React Native, JavaScript e também agora com essa onda de Vibe Coding ali. Então eu decidi criar um app que é um simulador de dados, mais para não são dados 3D, mas e também não é só número randômico, então eu tentei criar uma lógica ali e algumas formas de rodar e gerar esse dado, mas para jogos de tabuleiro que eu acabo jogando, ter registro de partida, histórico e tudo mais. Então eu criei esse appzinho e coloquei ele na Play Store e eu já apresento para vocês, tá bom? Então, o que que a gente vai automatizar dele? A gente vai ter um fluxo de implementação, né? Eu dividi aqui em etapas, mas na primeira parte de automação, a gente vai fazer um fluxo inteiro, um único fluxo, em que a gente vai automatizar tudo o que a gente quer. E em outras aulas, em outros vídeos dessa série, a gente vai refatorar para aí sim implementar um padrão aqui de engenharia de projeto baseado ali no PageObject, mas uma tradução para esse projeto, tá? A gente então vai ter a etapa 1 e 2, que é a inicialização e cadastro de jogadores, a criação da partida, e aqui vai vir um bacana que a gente vai fazer realmente uma partida acontecer e só vai finalizar quando cair no resultado 6, e aí a gente vai selecionar o ganhador, e aí sim finalizar a partida, então a gente vai ter uma lógicazinha nessa automação. E na etapa 4 e 5, né, que é a finalização, que é, no caso, é extrair o nome do jogador e finalizar, e selecionar o vencedor, tá? Então, a gente tem essa divisão. Um dos recursos que a gente vai usar para essa automação aqui de recurso básico do Maestro, tem lá o SHIEP, o TAP-ON, o Input Text e o Assert Visible. Esses são os comandos básicos para a gente conseguir realmente construir muitos flows aqui, navegar em vários apps, só com isso aqui a gente já consegue. De recurso avançado, a gente vai fazer o Repeat While, que é para a parte ali do jogo que eu falei. O Scroll Until Visible, né, que é para realmente encontrar elementos que não está visível no DOM ainda, mas a gente vai scrollar até encontrar. O Copy Text From, que é um comando do Maestro de copiar textos de elementos, então aí, do app. E o objeto de JavaScript aqui do Maestro, para poder pegar esse texto copiado, né? E que no caso aqui a gente vai copiar o nome do ganhador, do vencedor.
e colar também no input ali no app, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer de prático aqui. Deixa eu mostrar agora o aplicativo para vocês e iniciar nosso primeiro arquivo aqui, nosso primeiro flow. Então, o app que a gente vai automatizar, ele está na Play Store. Como mencionei, era um projeto mais pessoal e acabei querendo utilizar ele aqui para essa automação com o Maestro, com vocês, né? Para essa série. Então, eu instalei aqui, no meu aparece que é um beta interno, no de vocês não, e o link vai estar aí na descrição do vídeo. Quando a gente abre a primeira vez o app, a gente vê essa caixa de diálogo aqui, esse alerta sobre o uso de sensores, porque realmente a gente tem a opção de rolar o dado balançando o celular, né, usando o sensor de o acelerômetro ali e tudo mais. Então a gente tem aqui a home, que é alguns atalhos rápidos. A gente tem aqui no menu a parte de configuração, que a gente troca o tipo de movimento, então automático, movimento por sensor e o manual. A gente vai usar esse manual. A gente tem aqui também a parte de dado rápido, então eu posso vir aqui, colocar alto. Então o dado fica sempre rolando e eu só paro aqui e vejo o resultado. Posso trocar aqui para um D4 até D100, né? Então um D20. Ó. Então modo manual, que aqui dá para mostrar, mudou para o D6 também. Então ele vem aqui automaticamente no manual. E aí o fluxo de automação que a gente vai fazer, como eu tinha mostrado aqui no mapa mental, deixa eu voltar aqui. Então vai ser isso, a inicialização, né? Sempre ali a primeira vez, o cadastro de jogadores. Então, para a gente poder criar uma partida, né? Você vai ver que ele pede aqui jogadores insuficientes, no mínimo 2, né? Então a gente vai cadastrar aqui os jogadores. Então aqui ó, jogador 1 e o jogador 2, tá certo? Então aqui agora a gente já vai poder iniciar uma partida. Então aparece aqui a lista de jogadores que eu tenho. Eu escolho os dois. Se eu tentar iniciar a partida, sou obrigado aqui a colocar um título. Vou colocar aqui exemplo e iniciar. Então aqui a gente vai fazer isso, ó. Voltar no D6, vai rolar o dado. Aqui já caiu no 6, então quando cair no 6 a gente vai identificar quem foi o jogador que caiu no 6, vai finalizar a partida e escolher ele, tá bom? Mas só para mostrar aqui também, a gente vai sempre ficar aqui trocando de jogador. Até alguém fazer cair no 6, caiu, finalizou, jogador 1, e a gente valida. Vai ser esse o nosso fluxo aqui principal que a gente vai construir.